Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar, aqui do canal Nada Óbvio, com mais uma discussão que a gente sempre traz aqui para alimentar, despertar, né, alguns debates. E, exato, nesse momento, muitas questões geopolíticas têm passado nos noticiários, a realidade tem impactado e faz parte a gente também trazer, né, a discussão. E nesse aspecto eu queria trazer um pouco dessa experiência que eu tive lá, de estar, né, a gente tem fatos estarrecedores, tem acontecido aí no conflito Israel-Palestina, um momento assim que traz uma complexidade ancestral aí de brigas por meio de religião, impactos mesmo econômicos, e toda aquela esfera, né, que permeia. E eu achei interessante, primeiro, a guerra está avançando, né, em conflitos mais crônicos, mas esperar um pouco, né, para não entrar no calor do debate, sem pelo menos tentar entender as perspectivas desse cenário, que não é simples. Ele envolve, né, muitas questões, não só para além ainda da religião, mas ela é muito importante. E também discutir um pouco aqui, trazendo algumas sugestões de alguns livros, algumas percepções de quando estive lá, e também filmes também, né, porque eu acho importante a gente embasar toda a nossa análise, né, no que a gente tem de relato, tem de especialistas. É extremamente sensível à paz no Oriente Médio. Vamos lá? Siga comigo que a gente vai discutir aqui, espero contar com vocês aí. Até mais! Desse cenário inicial, né, dos fatos chocantes, das ações, né, terroristas que foram praticadas, das discussões que vieram. Então me chamou muita atenção que parecia que naquele primeiro momento era necessário tomar um lado ali, como se fosse um conflito muito simples de avaliar, né, como se tivesse mocinhos e bandidos, como se fosse o lado bom, o lado ruim, numa questão que é extremamente complexa. E para isso, assim, eu me sustentei em alguns treinamentos, em alguns cursos que eu fiz, de uma frase de um grande escritor israelense chamado Amos Oz. E ele trouxe assim uma percepção de quem vivencia lá, de quem conhece aquilo ali, né, essas questões, que não tem que ter esse dilema se vai escolher Israel ou Palestina ou que lado, porque o lado que tem que ser escolhido é o lado da paz, é o lado da dignidade humana, é o lado do mínimo de existência que tem que existir para preservar as vidas. Então, assim, não é que eu tenho que justificar todos os atos e esquecer o sofrimento de outro, né? Num ato religioso, terrorista, tem que justificar outro ato também. Então, eu acho muito interessante que ele traz essa perspectiva, que não existe bom ou ruim, mal, certo ou errado, né? Existe os dois lados que têm suas razões, têm seus erros, têm o seu lado que é a perspectiva justificável, mas tem as medidas que não se justificam, e aonde que a gente, de fato, coloca num conflito tão complexo a racionalidade. Eu acho que é interessante essa perspectiva de que um ato fundamentalista, fatalista, que se procura, porque existem nos dois lados, né, o peso desse fundamentalismo religioso, ele não pode se sustentar na morte de pessoas, na morte de crianças, de qualquer dos lados. E não é tentando ser aqui, aquele isentão, de tal, porque é uma questão complexa. Existe uma questão de um Estado pretensiosamente binacional, com dois povos ali que têm pressões, têm situações complexas. Só para vocês terem uma ideia, olha essa camisa que eu estou vestindo. Essa camisa está escrito Shalom, em hebraico. Tem uma pomba da paz, mas em hebraico. Eu, né, passeando pela esplanada das mesquitas, fui interpelado, fui perguntado se eu era israelense, quando na verdade eu tive que explicar a minha nacionalidade, que era brasileiro, mas essa camisa despertou, né, uma questão ali que eu estava achando, né, nem me percebi, porque ela não passava do roteiro, quando ela tinha uma mensagem de paz, mas que por estar em hebraico, ela pode ser interpretada como uma afronta, né, se eu fosse de alguma nacionalidade ali. Né, enquanto também, quando fui na Palestina, passamos por Belém, você via aquela pressão também por um lado, aquela pressão do exército israelense, do controle, né, na vida das pessoas. Uma coisa que me chocou muito era que sexta-feira tinha um horário da oração dos muçulmanos e eles iam para Jerusalém, só que tem um horário de saída. Então, assim, parecia que era aquele mar de gente naquelas vielas de Jerusalém e sufocante, mas tinha que cumprir o horário, que é uma pressão do controle. Então, você viver todos os dias sobre essa pressão, sobre esse julgo, sobre o julgo de quem pode sofrer um atentado terrorista, ou também sob o julgo de quem te vigia a todo instante, que você é um potencial, né, ator de uma ação terrorista. Então, assim, isso também, esses conflitos religiosos, acabam trazendo toda essa perspectiva.
Para além também essas questões que passou, eu não vou entrar aqui, não é o que eu pretendo, assim, as questões econômicas, né, interesses dos aspectos iranianos, o que vai tomar partido, se Israel e a Arábia vão formar algum tipo de, a Arábia Saudita, algum tipo de acordo, não é a pretensão, mas sim do povo do dia a dia ali, porque é ele que sofre as consequências, né? É o palestino que sofre para pegar o seu ônibus, para ir para sua casa para trabalhar em Jerusalém, e é também o cidadão israelense que acaba sofrendo essas pressões em cidades até menos mais seculares, igual Tel Aviv, você tem todo um terror que pode ser aquela pressão, né? Você andar diariamente e ver bombas sendo atiradas sobre suas casas e você também poder transitar sobre essa pressão não é digno para ninguém. Então, assim, é algo que me marcou. Essas questões ali, né, que são muito mais complexas que uma análise superficial ou tomar só por partido, porque eu sou de uma corrente, eu penso de uma forma, então eu tenho que me filiar como se fosse torcida. Então eu acho que é muito mais complexo, demanda ali todas as ações dos órgãos para isso, os órgãos da ONU, né, os órgãos voltados para uma coexistência. Será que não seria necessário um Estado próprio palestino também? Né, porque você vê que vários países que tentaram ter uma binacionalidade ali, duas nações num território só, você tinha vários conflitos, né? Enquanto a gente viu aí, seja as questões que ligaram lá na Irlanda, seja as questões que têm as suas identidades, tem a questão de você entender também que esse valor da terra. Então, é algo que ficou marcante para mim. É um conflito que, desde o início, eu acho que não é para se tomar posição, mas se tomar uma posição da paz, tomar uma posição de qual é o cenário que fomente uma coexistência, qual é um cenário que fomente o respeito entre eles ali. E pelos andamentos, vocês dizem que a guerra, se tem um recrudescimento, mais vítimas vão, principalmente um lado palestino que não tem todo o aparato, né, para suportar um aparato militar de Israel, e como também o povo israelense sofre por a qualquer momento pode ter um atentado à bomba, esse fundamentalismo. Então, assim, é interessante pensar esse momento, até que em ponto esse fundamentalismo, esse terrorismo impede, né, as questões que todos vivam a sua religião, mas assim, o excesso, esse fundamentalismo, todas as questões de terrorismo que são praticadas podem, né, levar uma dificuldade de se estabelecer essa paz. E quando, de fato, a racionalidade pode, essa coexistência, essa liberdade, a dignidade humana, as questões mesmo de respeito, né, podem prosperar. Então, agora, sim, foi uma percepção que eu queria colocar. E até uns livros ou filmes, que é um livro que eu achei muito interessante. Ele tem uma perspectiva até meio mesmo ateísta. Eu acho que é difícil o povo lá ter uma percepção, até para mim mesmo, sem fé. Mas é uma perspectiva que eu acho que assim, você tem que olhar todos os espectros para poder fundamentar e poder entender. Tomar posição só por polarização, só para querer gerar, eu aceito tudo que é feito do partido que eu tomo, mas eu rejeito o outro lado, eu não olho o outro, eu não entendo as dificuldades do outro, isso a gente não tem um futuro a ser pensado dessa forma. Então, acho assim, são duas obras que eu acho que a gente vai avançar, e é importante ficar essa dica aqui para vocês. Então, o livro que eu comentei com vocês é esse livro aqui do Sam Harris. Eu não gosto muito da tradução em português, não, porque em inglês é The End of the Faith. Aqui está a morte da fé, religião, terror e o futuro da razão. É uma perspectiva que eu também, como eu comentei, assim, eu acho difícil um indivíduo, principalmente ali na Terra Santa, você pensar essa ausência da fé, esse fim da fé. Ela vive, isso para quem tem a perspectiva mesmo cristã, que foi para lá, você isso vê de todas as nacionalidades, é muito forte, é muito marcante. Aquilo é transformador isso em Jerusalém, né? Não dá para também não dizer que só a razão vai preponderar, mas em alguns momentos eu acho interessante a proposta que ele estava, que ele olha para todas as religiões, e como muitas das religiões fomentam um comportamento, às vezes, fundamentalista, fanático, que pode gerar esses conflitos, porque muitas vezes o fundamentalismo e esse fanatismo pode impedir que eu entenda as perspectivas de outro, que eu entenda a perspectiva de respeito à fé. Então, acho muito interessante isso que ele traz, que ele vai colocar uma coisa que eu achei muito interessante quando ele vem falar aqui na história das religiões. Ele traz a perspectiva que a Inquisição, que também foi um ato fanático de fundamentalismo pela perspectiva cristã, que quantas pessoas morreram e foram levadas às fogueiras pelas questões extremamente fanáticas e fundamentalistas da Inquisição. E aí um detalhe que aí trabalha com a ganância humana, que é uma questão problemática das ligações de dinheiro, ganância, né? Que ele fala que um dos primeiros atos da Inquisição, que ela começou a ganhar escala e massa,
é quando você, ao denunciar um possível herege, você poderia ganhar parte, né, daqueles bens do denunciado, de quem você denunciou. Então, assim, ele juntou a ganância humana, o desejo ali de posse de bens, e misturou com a questão da fé, do fanatismo, e levou tantas pessoas que foram inocentemente para as fogueiras. Então, assim, já é uma perspectiva muito interessante que ele vai abordando, num aspecto seguinte, o quanto é terrível as questões de fundamentalismo religioso quando ele não pensa na perspectiva do outro, de não respeito. A gente vive muitas vezes, até mesmo no Brasil, não tem as religiões de matriz africana, que às vezes tem os templos, os seus cultos ali são vilipendiados, e aí tem contrapartidas também nos cultos cristãos. Então, assim, toda forma de fanatismo que não respeita as religiões, ela tende a você querer negar, silenciar a perspectiva do outro. Então, é interessante que aí sim a razão, a empatia, a dignidade humana são a perspectiva de fazer valor, porque ela vai entendendo que você precisa viver em coexistência, entender que cada um tem o direito de ter a sua fé, de ter a sua forma. E eu não preciso negar a existência do outro. E eu também não posso sustentar pela minha fé atos que violem a dignidade humana de outras religiões. Eu não posso sustentar porque eu não gosto de religião, ou porque eu não aceito, ou porque eu justificar que um ato terrorista seja praticado com outro. Aquilo que foi bem colocado. Eu não tenho que tomar posição, mas aquilo que é para um lado ou para o outro, né? A minha posição é o seguinte, é a paz, é se colocar em que eu vou respeitar a dignidade humana, que eu vou respeitar que aquele indivíduo possa professar a sua fé, o que aquela profissão de fé não também macule outras pessoas que às vezes nem têm uma perspectiva de fé. Muitas vezes o livro traz nessa pesquisa, às vezes racional, uma pesquisa secular, né? Mas é um direito também que cada um tem de vivenciar, até a ausência dessa fé. E aí é interessante essas discussões, esse mundo, o que isso justifica esse momento de que talvez uma perspectiva transcendente justifique que eu pratique aqui as maiores atrocidades aqui nessa perspectiva terrena. E aí eu tenho que, de fato, ser um fomentador dessa coexistência, desse diálogo, e não tomar uma posição que cale o outro, que silencie e também que seja abusiva ao outro. Então é interessante, esse livro vai ficar também, se você tiver interesse, coloca aí nos comentários, aí, tá, que eu vou sortear o livro também. Eu acho muito interessante essa perspectiva que o Sam Harris traz. Não é aquela coisa, eu não coloco aqui só livros que eu, de fato, eu estou totalmente de acordo, porque o livro também é isso para te provocar, para trazer, eu vejo, né, na minha perspectiva, que o livro tem que te tirar do lugar comum, tem que te fazer refletir sobre as perspectivas e também fazer você pensar no olhar do outro, de quem também não tem religião, e quando esses atos afrontam a dignidade humana, vocês pensam, né, teve casos ali avultantes, até quem estava numa festa, né, uma festa rave, que não tem nenhum aspecto religioso, e sofreu as consequências, e crianças também. E aí também, em contrapartida, a desproporcionalidade de uma ofensiva que afronte pessoas que estão em suas casas, em seus hospitais. Como é que eu penso numa solução? Eu tenho que, de fato, sair do discurso e pensar, de fato, essa solução palestina hoje. É um Estado, já que fracassou a maioria dos Estados que tiveram vários povos ali dentro, você vê as questões de extermínio curdo, né, como isso afronta, né, as perspectivas. Então é importante pensar numa solução que, de fato, a vida das pessoas seja solucionada. E aquilo que ultrapasse a possibilidade religiosa, aquilo que afronte a dignidade humana, seja também repreendido com as punições que o direito está aí, as questões mesmo de proteção à vida humana, e aqui as práticas até mesmo de genocídio. Então é importante, fica aí essa dica, né, do Sam Harris, A Morte da Fé, Religião e Terror e o Futuro da Razão. Acho que assim, tem de fato um desafio a todos nós, esse futuro da razão qual é? Então, e para fim, assim, para pensar num filme interessante aí, principalmente uma perspectiva agora de ideologia, uma perspectiva mais ligada às questões femininas, às questões das dificuldades, muitas das vezes, que as mulheres vivenciam num ambiente, né, de opressão religiosa, que a gente já vivencia no Ocidente mesmo. Tem um filme muito interessante que trata as questões das mulheres no Irã, né, que é também fundamentalista e tem práticas muito abusivas em relação às mulheres. Então, assim, é importante rediscutir essas perspectivas, né, que não pode ser pensado nessa posição das mulheres. Então tem um filme muito interessante que eu acho, que é o filme Holy Spider, um filme interessante que aborda aquilo ali, para se também pensar, né? Pra você ver, tem muitos protestos que vêm acontecendo, de fato, fomentar a coexistência, a que todos possam viver a sua paz,
a sua religião da melhor maneira e, de fato, a gente entender as perspectivas de todos essas pessoas, por mais difícil que seja. E talvez seja esse o exercício, né? O exercício de crescimento espiritual e nas diversas perspectivas é essa paz, essa coexistência, esse respeito ao outro. Eu acho que é isso, assim, né? Ainda que esteja aqui em hebraico, essa paz é o que eu espero para judeus, cristãos, islâmicos e todas as religiões. Tem as grandes matrizes, mas tem as matrizes africanas, tem todas as suas formas de exercer a sua transcendentalidade espiritual e também até aqueles que não têm a sua religião e querem seguir e serem respeitados. Eu acho que a grande questão é o respeito. Essa discussão aqui foi um pouco mais longa mesmo, que é uma questão que tem impactado, mas o que eu queria deixar claro, assim, que muito mais interessante, mais necessário que tomar uma posição sem raciocinar só por viés político, que pode ser através de polarização, pode ser prejudicial, pode fomentar ainda mais as discussões, não fazer crescer essa coexistência e trazer as questões para discussão, seja do livro, seja as experiências que eu estive lá, em termos de experiência espiritual. Estar em Jerusalém foi algo transformador para a minha vida, mas foi algo que eu também vi, seja do sofrimento palestino, seja das tensões que vivem a possibilidade de um atentado terrorista ou a bomba, seja as questões mesmo de você também entender ali. Foi interessante que você vê religião ortodoxa, você vê as questões armênias, você vê as questões ali evangélicas mesmo, então, e as questões judaicas sendo colocadas ali, assim, mesmo os judeus ortodoxos. Então, assim, é um aprendizado muito grande e me fez essa clareza de que é preciso a gente viver em paz, viver com respeito e entender que o indivíduo tem essa necessidade espiritual intrínseca nele e respeitar sempre a dignidade humana e os direitos das pessoas lutarem pelas suas nações, pelas suas perspectivas também de vida e as construções políticas para que possam se avançar e a barbárie fique lá para trás como um triste capítulo da nossa história. Chega de barbárie e coexistência, paz a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.